A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com todos? A pergunta que surge hoje, falando de teologia, é a seguinte: Deus criou o mal? Que coisa polêmica, não é? Há uma polêmica muito grande nesse assunto. Deus criou o mal? E a base que alguns tomam para fazer essa pergunta é Isaías 45:7, que diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Para a gente poder interpretar isso aqui, nós precisamos daquela regra básica da hermenêutica. Eu tenho que interpretar o contexto, os capítulos antes, os capítulos depois, para fazer com que haja uma compreensão do texto. Eu crio o mal, diz o Senhor. Mas Deus estava falando com Ciro. Ciro é aquele que vem a ser chamado de Messias, que vai invadir a Babilônia, que vai subjugar. Nós entendemos que o mal aqui não é o mal moral, mas o mal como calamidade, o mal como destruição e como resultado da desobediência, como em Sodoma e Gomorra e como na vida dos hebreus quando desobedecia ao Senhor. Agora, para nós contextualizarmos mais um pouco, Isaías 47, versículo 11, que é a mesma expressão no hebraico para mal em 45, é a mesma em 47:11. Pelo que sobre ti virá o mal, de que não saberás a origem, e tal destruição ou calamidade cairá sobre ti, que não poderás afastar. Então, o mal aqui, no contexto, aqui está falando em 47 para a Babilônia, é calamidade, é resultado da desobediência, resultado, não é, do caminho do Senhor para aquele momento. Contudo, ainda vem a pergunta: Deus criou o mal? Se Deus não criou o mal, ou como Deus não criou o mal se originou de quem? O anjo de luz não foi criado por Deus? Sim. Vamos lá para Ezequiel 28, versículos 14, versículos 15, 16 e talvez o 17, diz assim, 14: Tu eras querubim ungido, no monte santo de Deus estavas. Aquele anjo era um querubim ungido pelo Senhor. No monte de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Presta atenção no 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele realmente foi criado. Ele foi criado por Deus. Mas o próprio contexto diz: perfeito foste criado. Mas como o perfeito vai se tornar imperfeito? Aí vem o princípio de Deus do livre-arbítrio. Deus é soberano, mas ao mesmo tempo podemos usar uma linguagem humana. Deus é humilde, é muito humano, mas é uma coisa que se enquadra para a nossa compreensão. Deus é bom, né? Diz que Jesus se diminuiu é Deus, verbo, palavra, e se tornou humano, humilde. Então, Deus é soberano, mas Ele criou princípios para Ele próprio, que Ele os segue. E um dos princípios de Deus na criação dos seres é o livre-arbítrio. Os anjos também o têm. Ele foi criado perfeito, como Adão foi criado também perfeito, sem pecado, mas escolheu pecar. Veja que o próprio texto diz: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até condição que achou iniquidade em ti. Não foi em Deus que foi encontrada iniquidade, foi nele. Versículo 16, veja bem:
Na multiplicação do teu comércio se achou no teu anterior. Qual é a origem do mal? É em um anjo de luz. Onde surgiu o mal? No interior dele, porque ele abandonou a perfeição e achou lugar. O que significa mal, meus queridos? Mal é ausência de bem. Ele se afastou do bem que tinha dentro dele. Ora, se afasta do bem, o mal surge. A origem do mal está aqui. Versículo 16. Conheceu o teu interior, se encheu o seu interior, de violência e pecaste, pelo que eu lançarei profanado fora do monte de Deus. Pecar é Raul. A origem do mal? No interior do anjo, que viria a ser serpente, Satanás, demônio. Então, dentro dele e não em Deus. Lembra que eu falei? Existe o mal moral e existe o mal como calamidade. Aqui, nesse contexto, o mal é como a imoralidade do pecado. E Deus não existe isso nele. Veja o que diz Tiago. Tiago vai falar que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque Deus é santo. Mal é ausência de bem. E não há ausência de bem no nosso bondoso Deus. Em Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 13, nós vamos encontrar esta afirmação. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Por que Deus não pode ser tentado pelo mal? Porque não há ausência dele de bem. Ele é o próprio bem. Ele é a própria luz. 1 de João, capítulo 1, e o versículo de número 5, meus queridos irmãos, vamos ver para a gente encerrar, para o vídeo não ficar muito longo e você ter paciência para assistir. 1 de João 1,5 diz, vamos ver, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva alguma. O nosso Deus é bom. Deus não criou o mal. O mal foi gerado dentro de um anjo que abandonou a perfeição da santidade de Deus. Então, meu irmão, não se embarace com essas coisas. Fica na palavra, fica na Escritura. Isso é para crente, é coisa de crente, é até para quem é descrente. Deus abençoe, que Deus seja contigo por onde quer que andares. Amém.